falou amém, não é da nossa turma, só estou esperando esse amém da nossa turma subir. É o seguinte, o professor de vocês, esse ano aqui, vai ser o Marcão. Então, como o pai dele está em recuperação, que o pastor não vou ter tempo de começar Senta aqui, gente, falar. Isso. Aí, ó. Isso aí, Fausto. Falei o seguinte, ó, tem dificuldade, de vez em quando da sonolência, papel e caneta. Fausto, sem seu Silva, ou Faustão, mas sem seu Silva, papel e caneta. É isso mesmo. Às vezes dá sono, o pastor Walter falando. Eu garanto que tem dia que assim, o pastor, 11 horas da noite, meia-noite, você fica assim pensando, o pastor podia tanto estar aqui. Está sentindo falta do pastor? É que eu estou sem sono, quando ele vai pregando, vai me dando sono. Assim. Para resolver o problema do sono, o Fausto pegou e trouxe papel e caneta, anota. Mas eu volto e digo para vocês o seguinte: o esquema é o Marcos dar aula para vocês sobre o panorama do Velho Testamento. E aí, como ele não pôde hoje, eu vou pegar e dar aula hoje, legal? Então a gente perguntei para ele: o que você mais gosta de fazer na igreja, Marcos? Dar aula. Pronto, resolvi. Né? Tudo que você gosta bastante, você me fala. Não sendo dinheiro, o resto já está o jeito. Se for dinheiro, eu consigo lascou, né? Muito bem. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, panorama do Velho Testamento. Abra aí em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1. Gênesis 1. Primeiro livro da Bíblia, sem segredo. Abertura das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Quem achou, leia para mim. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Jóia! Vamos todo mundo outra vez? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma. Amém. Leu 1 e o 2. Foi isso? Não tem problema. Esse vai ser o nosso texto de resposta no começo aqui, no final. Legal? Gênesis, versículo 1 e 2. Deixa eu te falar. A ideia de passar um panorama do Velho Testamento é que você tenha um conhecimento do Velho Testamento todo, mas não necessariamente com profundidade. Porque daí não dá para fazer em 6 meses. Em 1 ano, aí a gente precisa de muito tempo, é uma história, é uma vida, né? Então o panorama é aquela visão mais por cima mesmo, legal? Então, eu espero que o Marcos não se aprofunde muito com vocês, a ideia mesmo é só para eu perguntar para Letícia daqui a uns anos: Velho Testamento, quantos livros? Tanto. Quem escreveu os primeiros livros? Fulano. Quando foi? Mais ou menos data tal. A ideia é essa. O que diz o capítulo 11? Não faço nem ideia. Por enquanto é uma visão panorâmica. Vamos fazer um exegese de texto. Não precisa. Agora é só panorama. Você saber ter ali o mapa. Você fazendo a leitura do mapa, depois você se aprofunda. Alguém aqui já viu um mapa? Esses mapas, né? Então você tem aquilo ali, você sabe um pouco direção, altitude, né? Essas coisas todas você sabe olhando pelo mapa, distância. Aí agora, se quiser se aprofundar mais, aí você tem que pegar o seu carrinho e adentrar. Lembra quando não tinha GPS? Quem era motorista aí? E eu era leigo, eu entrava no carro, o camarada pegava aquele calhamaço, assim, que eu ficava olhando aquilo ali, não entendia nada daquele negócio, e ele pegava e saía taxista, chegava no lugar. Só olhando o mapa ajuda, mas não resolve, tá certo? Então, o olhar panorâmico é para você olhar o mapa, tem uma visão do geral. E a gente hoje então vai continuar, que o Marcos já começou a falar alguma coisa, do primeiro livro da Bíblia, Gênesis.
Beleza? Então o que eu queria passar aqui para vocês? Primeiro, livro de Gênesis, né? Eu fiz algumas projeções ali, mas quando Marília não lê, sempre passa um errinho, não assuste não, é só para a gente ter um esquemazinho ali. Gênesis faz parte da seção dos livros da lei, tá? Você vai encontrar o termo livro da lei, lei de Moisés, você vai encontrar o termo Torá, já ouviu alguém falar? Torá, ou Pentateuco, que são os primeiros 5 livros. Gênesis faz parte dessa coleção dos primeiros 5 livros, tá joia? Se alguém perguntar para você, qual é o primeiro livro da Bíblia? Oh, parabéns, hein? Segunda pergunta, ele faz parte de qual seção da Bíblia? Oi? Lei, Pentateuco, Torá. Aí é o que ele narra. Aí a gente vai mostrar isso você está certo. Então a seção é a lei. Toda vez que você vê lá no Novo Testamento e no Velho Testamento dizendo livro da lei, você já sabe que também está se referindo a Gênesis. Entenderam? Alguém falou assim, e leram o livro da lei. Não pensa que é só Êxodo, não pensa que é só Levíticos, não pensa isso não. Pensa que são os 5 primeiros livros. Legal? E é interessante quando você pensa nisso, que para os judeus os livros da lei, a Torá, o Pentateuco, são os mais importantes para eles, para os judeus. Por que são os mais importantes? Porque o livro da lei, os fariseus aceitavam, os escribas aceitavam, os saduceus aceitavam. Agora é interessante, né? Os profetas nem todo mundo aceitava. Você sabia que os fariseus, os saduceus não aceitavam os profetas? Sabia? Não considerava muito como palavra de Deus. Olha, interessante. Mas toda a religião judaica aceitava a lei. Então qual era a parte mais importante para o judeu do Velho Testamento? A lei. E aí inclui Gênesis. E é interessante você observar outro detalhe, antes da gente caminhar aqui um pouquinho mais. Detalhe importante para eles é assim, como eles dividiam a lei, os profetas e os escritos. Tem hora que você vai ler lá a lei, os profetas e os salmos. Quando pensa nos salmos, pensa nos escritos, que são os livros poéticos. Legal? Tranquilo? Então a gente sabe que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. A gente sabe que Gênesis faz parte dos livros da lei, a Torá, ou o Pentateuco, como disse o nosso professor aqui Dal. E a gente sabe, né, que essa seção é muito cara para os judeus. Todos os judeus aceitam o livro da lei, ou Pentateuco. Tranquilo? Posso caminhar? Parecendo uma aula mesmo, né? A ideia é essa, né? Segundo o que a gente pode observar, isso aqui já foi falado na projeção anterior. Quem é o autor? Quem é o autor? Moisés, provavelmente. Deixa eu falar um negócio para vocês, presta atenção. O ser humano, na medida que estuda, ele fica meio bobo. Nós somos assim. Porque agora eu sou. Tem ou não tem isso? Um diplomazinho já acha que a sardinha que a gente comeu virou caviar. É só um diploma. Por quê? Então, no decorrer da história, muitas pessoas foram estudando e começaram a acreditar. Não foi Moisés quem escreveu esse livro. Então, a tradição cristã e judaica, povo mais antigo, os primeiros, eles acreditam que foi Moisés. Tem gente que não acredita. Não é o caso da igreja presbiteriana. Então a gente sensatamente diz, como disse o nosso irmão, provavelmente. Como é que você não afirma com toda a certeza? Eu não nasci tanto tempo assim, né? Então eu sou mais novo. Então eu não tenho esses, né, tanto tempo de existência. Entenderam? Mas para nós, igreja presbiteriana, convenção, quem escreveu foi Moisés. Se alguém falar o contrário, não é uma briga não. Mas para nós o consenso é que foi Moisés. Mas tudo, se você ler o final de Deuteronômio, você percebe que ele já tinha morrido. Então ele não escreveu o final de Deuteronômio, escreveu? Não tem psicografia, né? Então, cara,
tem esse negócio de o morto retornar e coisa e tal. Então, provavelmente o final de Deuteronômio, alguém colocou para dar o desfecho no livro. Isso vai acontecer muito na Bíblia. Desculpa, só dar um pulo. Primeiro Samuel escreveu, mas segundo Samuel, ele morre quase que na metade do livro. O restante quem escreveu? Vocês estão entendendo? Legal? Mas os 5 livros nós entendemos que quem escreveu foi Moisés. Tem gente que pensa diferente? Tem. Não é o caso da Igreja Presbiteriana do Brasil. É o caso de um ou outro que está na Igreja Presbiteriana do Brasil, mas não é o caso da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu tenho que ensinar para vocês o que a igreja acredita. O que os outros acreditam, aí tem que aprender lá, não aqui, né? Legal? E dentro disso aí, como é que a gente percebe que foi Moisés? Vamos ler alguns textos? Olha lá, escolhe um para a gente ler, para nós ouvirmos vocês lerem. Escolhe um daqueles lá. É lógico que se cada um escolher um, nós vamos ter leitura de basicamente todos eles. Quem achou um, quem achou Josué, por exemplo, fala, ó, Josué, vou ler, e já lê para nós, lê forte. Aí lê na ordem lá depois do Josué, é segundo Reis lá, tá? Os homens que se rebelavam contra as suas ordens e não obedeciam às suas palavras, e tudo quanto lhes ordenarem será morto. Então, somente se vê forte e corajoso. Josué 1:2. Então, como é que é? Releia aí para mim. Todo homem que se rebela. 1:8. É 1:8. Mas é 1:8. Não cesse de falar Isso é 18. do livro da lei, antes medites nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer ser muito tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Para um pouquinho, obrigado Soraya, você leu, mas pegou só a casa errada, mas a exposição já valeu, não é? A exposição já valeu, leu bem. Então 1:8 diz, não cesse de falar desse livro da lei. Não tem quem escreveu, mas já tem que nos dias de Josué existia um livro chamado Livro da Lei. Vocês estão conseguindo entender? Eu estou indo muito rápido. Tranquilo? Então olha aqui para mim. Moisés é o autor do livro da lei. Mas que livro da lei? Esse que o Josué está citando. Não cessa de falar do livro da lei. Vamos ler mais alguns versículos para ver quem escreveu o livro da lei. Continua aí. Depois, Josué 8:34. Depois deu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Então aí ainda continua falando do livro da lei, do conteúdo da lei, que tinha lá no final do Deuteronômio, não é isso? Não, sim, mas quando ela leu, diz que lá está escrito sobre a bênção e a maldição. Aonde está escrito isso? Em Deuteronômio, não é? Deuteronômio. Caminha. 2 Reis 14:6. Porém os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Qual é o detalhe desse ponto aí? É lógico que está legislando sobre vingança. Filho não morre pelo pecado do pai. Legal? O pai errou, morre só o pai, não mata o filho. Então, retribuição, né? Mas tem um detalhe no texto que ele leu. Vocês prestaram atenção? Ele vai reler. Quando eu falar tá bom, você para, ó. Porém os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés. Para um pouquinho. De quem que é o livro da lei? Moisés. Entenderam? Pastor, quem diz que quem escreveu o livro da lei foi Moisés? A Bíblia. E quem usava o livro da lei? Vocês viram Josué citando aí, agora você está vendo Reis citando, que já está lá na frente na história. Legal?
Eu sei que vocês pegaram bastante texto, mas eu vou querer mais um. Eu vou querer Neemias 8:1. Neemias 8:1. Desculpa não pegar tudo, porque senão não dá tempo, tá bom? Neemias 8:1. Quem achou? E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das armas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Isso é o retorno do pessoal do cativeiro da Babilônia. Legal? Neemias já tinha voltado, Esdras, presta atenção. Isso é bem depois de Reis, da história dos reis, da maioria dos reis. Legal? E aí eles estão retornando. Neemias pede para Esdras ler o livro da lei de... Então o livro ainda existia. Tem gente que fala, porque o livro... Não, o livro existia sim. Estava lá. Como é que foi confeccionado? Eu não sei, não sou tão velho assim, mas estava lá. Eles tinham em mãos ainda, eles guardavam esse material. Como é que funcionou? Eu não sei, mas eu sei que tinha, e eu sei que Esdras leu, porque Neemias pediu. E era o livro da lei de Moisés. Bom, então por que para nós foi Moisés que escreveu? A Bíblia fala. E a Bíblia fala da própria vida. E a Bíblia fala da própria Bíblia. Mas é um testemunho que vem dela. Para mim, o melhor testemunho que tem, para mim, que sou crente, é da Bíblia. Não é do Siqueira, não é do Dal, não é do Paulinho, e com todo respeito com os meus colegas, não é do Marcos, é da Bíblia. Eu não sou fiel aos ABC, eu sou fiel à palavra, à Bíblia, a palavra de Deus. Entenderam? Já que minha palavra tem grande. Sobretudo para Deus, né, gente? Eu não, com certeza não. Eu com certeza se meia pouco, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos só pegar o Novo Testamento, só pegar o João capítulo 7, versículo 19, Gálatas 3:10. Acho que esses dois estão bons. Aliás, tem de Lucas, não, tá bom, só esses dois. Eu estou correndo porque é bastante informação, tá bom? Legal? Hoje eu estou conversando com vocês, vocês podem responder. Legal, tranquilo, beleza? Por isso que eu estou correndo, tá? João 7:19. Isso. Não deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar? É interessante que quem está falando aí é Jesus. E Jesus, para Jesus, quem escreveu a lei? Moisés. Gente, eu vou ser mais inteligente que Jesus? Não, então tem que falar para Jesus. Jesus achava que era Moisés que escreveu o livro da lei. Tadinho de Jesus. Ele não formou na sua universidade. Vocês estão entendendo como é que é sério quando a gente começa a negar? Por que para mim eu estou dizendo que é Moisés? Porque Esdras, porque Neemias, porque o escritor de Reis, que depois à frente eles vão descobrir quem escreveu, ou a gente pensa que é possibilidade, mas é relevante? Vou morrer se não for. Mas Jesus disse que era Moisés. Eu gosto da palavra de Jesus, porque Jesus, ele não falha, e ele diz, Moisés escreveu o livro da lei. Agora, para a gente fechar, Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então, mais uma vez, você vê lá em Gálatas, Paulo falando do livro da lei. Ponto. Legal? A gente já sabe que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. A gente já sabe que Gênesis faz parte da seção dos livros da lei. E a gente já sabe que quem escreveu foi Moisés, segundo a própria Bíblia. Pastor, uma observação. Até Moisés também subiu no monte lá e Deus escreveu a lei na tábua. Depois ele voltou lá e escreveu. Legal, legal. Você tem mostras disso que ele estava escrevendo. Deus mandou só para o monte. Legal. Então, assim, a gente não está inventando. E não está querendo ir além do que a Bíblia diz. É lógico que a gente tem feito muitas descobertas importantes através da arqueologia, através de descobertas de manuscritos. A gente tem descoberto muitas coisas, mas existem algumas coisas que para nós é muito importante.
importante saber que provavelmente 90% de possibilidade quem escreveu foi Moisés. Como foi organizado? Aí eu não sei como é que foi organizado, mas que o livro da lei é desde o Velho Testamento até o Novo citado, e se é citado é porque se tinha. E eles citam o que está no livro da lei: a maldição, as determinações, as proibições. Então tinha o material ainda. Legal? Posso caminhar? Uma outra informação: quando foi escrito? Provavelmente no período que Moisés viveu no nosso mundo, lá no século XV antes de Cristo. É nesse período, tá? 100 anos é muita coisa, então não sei precisar em qual período. Algumas coisas é só possibilidades. O período que ele viveu, mais ou menos, a gente fazendo as pesquisas de data, vai ser isso, o 15º século antes de Cristo, século XV antes de Cristo. Legal? Pergunto, mais ou menos, quando foi escrito o livro de Gênesis? Mais ou menos no século XV. Já é antes de Cristo. Muito bem, né? Isso é importante. Antes de Cristo. Legal? Bom, agora, o que eu queria mostrar para vocês que é importante também? Gênesis foi escrito com o propósito de, dentro do escopo do Pentateuco, apresentar o princípio de tudo. Então, e aí é o Siqueira que colocou para nós. O que Gênesis vai trabalhar? O princípio de tudo. Como é que as coisas foram surgindo? E é interessante você observar, presta atenção aqui, que se você ler Gênesis, você vai ver sobre circuncisão. Primeira vez que alguém foi circuncidado para fazer parte de um pacto. Lembra disso? Abraão. Você vai observar a primeira vez na história que teve um dia de descanso e era o 7º. Lá no começo da criação. Não tem isso? Tem? E você vai reparar que Gênesis, não é à toa que ele diz sobre o princípio. E olha como é que é inteligente, né? O Bereshit está em qual livro da Bíblia? Aonde ele cabia, no primeiro livro da Bíblia. O nome do livro é Bereshit, que quer dizer no princípio. Uma dica legal para vocês, que talvez alguns conheçam. Quando você quer saber que nome o judeu dá ao livro dele, normalmente está no primeiro versículo. Leia novamente o primeiro versículo de Gênesis 1:1. Então pronto, é esse o nome. Você vai encontrar em vários livros. O título do livro está no primeiro versículo. Regra, tem exceção, mas o judeu usa essa regra. Lá no início você vai encontrar o título do livro que está no primeiro versículo. O título do livro é Gênesis, é no princípio. Beleza? E aí, o que a gente precisa de entender o que ele vai tratar? Agora, isso daqui é um apanhado legal. Deixa sua Bíblia aberta aí, em Gênesis, já está, né? Coisa mais fácil que tem é a Bíblia em Gênesis, né, Antônio? Deixa a Bíblia aberta em Gênesis, pastor, não precisa. Aqui deixa conosco que a gente, né? Vamos lá então, olha, um esboço do livro. Esboço uma forma de você colocar lá os pontos essenciais do livro. Eu estou propondo para vocês um esboço do livro, não vai dar para passar tudo, e eu encerro com esboço. E eu queria que a gente conversasse sobre esses pontos de Gênesis. Legal? Só para dar uma freada aqui. Está caminhando, está conseguindo aprender. Tem importância isso que a gente está fazendo? Vocês acham que tem? Vocês estão falando para me agradar? Porque de repente a gente muda de assunto, a gente vai falar de boleva, de sei lá, outra coisa. É importante, não é importante? Porque você sabe que nós somos conhecidos durante muito tempo como um povo que estuda a Bíblia, não é? A igreja presbiteriana estuda a Bíblia, então a gente de fato tem que fazer jus ao nome, né? Eu lembro de uma vez que eu fui pregar numa cidade e aí eu cheguei na hora do anúncio. No interior tem esses anúncios de quem vai pregar, né? Era Cidade do Sossego, né? Cidade de Amarvila. E a chamada era assim, o mesmo: estará pregando em nossa cidade o grande homem de Deus, Walter Terrano. E eu fiquei assim, caramba, quando eu subi no palanque, eu mesmo acabei com a minha mensagem.
Eles vão olhar assim, mas cadê o grande? Deve ser outro, né? Então assim, tem coisa que não dá para fazer jus, mas tem coisa que dá para fazer jus. Nós não somos chamados de povo que conhece a Bíblia. Então a gente conhece a Bíblia, a gente já sabe alguma coisa de Gênesis, mas não é para arrogância nossa, é só para a gente saber que está fazendo jus. É tão legal quando a gente percebe que um filho parece com a gente, né? É tão legal quando a gente percebe que um título faz jus a gente. Então por isso que a gente está fazendo esse apanhado. E agora a gente vai entrar... Depende do título. Depende do título, bem certo, né? Bem certo. Alguns são bem desejáveis, né? Então agora a gente vai fazer um apanhado, um esboço sobre o livro todo, tá? O livro todo, não vai dar para passar tudo hoje. Então, vamos ver. Primeiro, capítulo 1, versículo 1a. Capítulo 2, versículo 3, você tem uma descrição da criação. Tem uma descrição da criação. Tem ou não tem? Tem. Aí vai lá. No princípio criou Deus dos céus e a terra porém era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? E disse Deus: haja luz. E houve luz. Aí ele vai descrevendo como é que, né, as coisas foram acontecendo, e você vai ver isso no capítulo 1 inteiro, e no comecinho do capítulo 2 a descrição da criação. Lembre-se que a Bíblia não é um registro científico das coisas, a Bíblia não tem essa preocupação, então ela transforma em poesia, e é uma linguagem poética, tudo aquilo que Deus fez, e para mim, para o Walter, eu acho que provavelmente, é minha opinião, nem todo mundo pensa comigo, bem literal. Pastor, mas o senhor acha que Deus fez tudo em um período tão curto, de um dia? Primeiro, o que define para nós os 24 horas é o quê? Manhã, tarde, né? Mas o que define para nós 24 horas hoje para nós? Sol. Então não tinha sol. Então seja, não sabe. É assim, não sei te dizer. Eu acho que foi assim, por causa dessa descrição, né? No primeiro dia ele criou. Oi? Olha lá, vê aí. Leia, o Dalton levantou uma leve para nós aí. Começa lendo. Os céus e a terra. Quando ele criou o sol e a lua. Não, olha aí, cara, pode olhar. É um estudo mesmo, pode dar uma pesquisa. Capítulo 1. Que dia? Capítulo 5, versículo 5. Leia aí para nós, irmão. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Esse era o Bom de tarde e manhã, primeiro dia. Primeiro dia. Mas é interessante você observar que, né, quando tudo começa, não começa a partir do sol e da lua. Ele fecha a partir do sol e da lua, né, que normalmente é a nossa convenção de 24 horas. É onde eu estou querendo chegar, a nossa convenção de 24 horas. Entretanto, quando ele começa a formar, nós são as primeiras coisas a surgir. Então assim, eu acredito que são 24 horas. Eu acredito. Mas não precisa arrumar confusão, porque a descrição não é científica. Desde que ele acredita que foi Deus quem criou, e desde que ele entenda que a ordem é lógica, não entra nessa furada. Não precisa. O que eu não consigo entender é acreditar que veio por acaso. Eu não consigo acreditar que não tenha tido uma sequência e a sequência seja essa, a organização. Se ele acredita que foi eras e coisa e tal, é um problema dele. Ele não deixa de ser crente por causa disso. É onde que eu quero chegar. Ele não deixa de ser crente porque pensa diferente. Mas a minha visão, ela é de que Deus fez por tempo. Mas por que tu não acredita nisso? Porque o meu Deus, ele pode. E o tempo de Deus não é o nosso também. Sim, né? Mas aí eu estou pensando no ciclo mesmo, mas você está certo. 24 horas, houve tarde, manhã e o primeiro dia, 24 horas. Ele estipulou. E o ano é como um dia. Mas ele estipulou o dia. Mas só que o que você tem que pensar, e eu quero só deixar para vocês, aqui rapidão. O primeiro dia com hora. O que eu quero deixar para vocês é que tem pessoas que não interpretam assim. Não arruma confusão. Só isso que eu quero chegar. Para mim é isso. Pelo jeito tem outros que pensam assim. Mas não é todo mundo que pensa assim. Vocês estão entendendo? Tem gente que pensa que cada dia é uma era, né?
a era tal, a era tal. Não arruma confusão, não. Só tenha a paz no seu coração de saber que foi Deus quem fez. E que Deus é poderoso para fazer do nada, tudo que vem a existir. Porque Hebreus vai dizer isso, que ele trouxe do nada. Então ele não tem uma pré-matéria. Ele faz tudo do nada. E quanto tempo ele faz? Ele é Deus. Se ele quis usar mais tempo, ele poderia ter feito um dia só. Tá certo? Fala Siqueira, fala. Um dia só? Hã? Porque não tinha demolição, não tinha retirada de tudo. Não, pode ser, né? Pode ser. Vamos lá, quem deu a mais a mão? Vocês estão entendendo o seguinte, que a convenção é que Deus criou todas as coisas, é que Deus criou com ordem todas as coisas, mas você não precisa de ficar assustado se alguém pensa diferente, desde que diga que Deus criou todas as coisas organizadamente. Fulano não é crente, não pensa assim não. É onde eu só quero trabalhar com você, não pensa assim não. Porque agora você fala assim, o homem está aí, surgiu do nada sem ser produzido por Deus, aí está estranho, está bem estranho. Agora surgiu do nada produzido por Deus, normal. Aí isso aí foi evoluindo, Nas escolas. Você está entendendo? Escola ensina de outra forma. Nós ensinamos assim, nós somos criacionistas e entendemos que Deus trouxe do nada todas as coisas num período determinado de forma organizada. Alguns criacionistas vão pensar em eras, em tempo. Pode falar. Está me chamando de professor, né? Ei, maravilha. Eu estou na escola e algumas vezes, né, tem professores que eles falam, a gente sabe que a criação foi Deus que criou, mas vocês não vão colocar lá na faculdade que foi Deus que criou, porque vocês vão levar bom. A gente sabe que alguns professores falam a verdade. Sim. É assim, mas não põe assim. Eu acredito assim, mas tem gente que não acredita assim. Mas até na resposta da escola, quando se estuda, fala que é uma teoria. Né? Eles não afirmam também, eles falam teoria. Segundo Darwin, então tem que falar, segundo a teoria. Você também pode fazer, segundo a teoria, segundo o seu Darwin. Né? Eu não acredito assim, mas não é o caso. Bom, a criação em sua Gênesis, né? É interessante que você viu lá a descrição da criação. Mas agora você tem a criação em sua Gênesis. Como é que a coisa foi desenrolando? A gente já sabe o que aconteceu. Como é que aconteceu? Aí capítulo 2, 4, ao 6, 10 você vai ter Adão e Eva sob teste. Tem um teste lá para eles? Tem um teste ou não tem um teste para Adão e Eva? Qual o teste lá? Não é igual da escola não, é um outro tipo de teste. Você pode comer de